E retomando onde a gente já tinha parado, né, a gente está no capítulo hoje, 8, que a Patrícia começou a fazer uma breve apresentação do que era a colônia São Sebastião, onde ela se encontrava. E agora ela está falando sobre a biblioteca, que era um lugar de estudo, um lugar que ela achou muito belo, muito fantástico, com salas divididas por assuntos, né? A gente parou quando ela falou da Bíblia, que até eu e o Rômulo, né, comentamos, né, da leitura da Bíblia em si, não só da Bíblia, né, mas todos esses livros sagrados de todas as religiões trazem conhecimentos assim fantásticos. E vamos continuando agora aqui a partir ela falou com uma sala interessante, a das religiões e da Bíblia. Ao visitarmos uma dessas salas, escolhemos um assunto para pesquisar. Exemplo, o olho humano. Podemos escolher o tipo de programação, fácil, explicativa ou completa. Ao escolher a fácil, aparecem na tela, resumidas, as explicações básicas sobre o olho. São narradas com algumas partes escritas. O olho é desenhado em todos os seus ângulos. Se a pesquisa é individual, coloca-se o fone de ouvido para não atrapalhar os outros pesquisadores. Ao escolher a programação explicativa, a pesquisa aparece com muito mais dados. A terceira fase, a completa, a difícil, é assunto para profissionais. Tudo é muito esclarecedor, mas se por algum motivo não se entendeu a pesquisa, encontramos sempre nessas salas estudiosos, mestres, que têm o prazer de orientar e ensinar. Há a sala para distração, que possui desenhos animados, bons filmes, alguns dos quais os encarnados veem, e outros feitos por desencarnados. Tem histórias bonitas que instruem e divertem. A sala de jogos eletrônicos a sala de jogos eletrônicos são são para o lazer. Os orientadores procuram esclarecer os frequentadores da sala de jogos, porque estas são para educar e distrair, e não para levar a excessos. Os vícios são todos combatidos. Quer dizer, você pode ter seu videogame lá, mas não pode exagerar. Comparando, podemos dizer que essas salas são uma mistura de cinema, televisão, computadores aperfeiçoados. Só não usamos do bônus hora para entrar nessas salas quando estamos em pesquisa da escola ou de curso de estudo. Este é bem frequentado pelos estudantes. Quer dizer que ela fala uma coisa, né? Só não usamos o bônus horas quando é tarefa de escola, né? Que é um serviço que passaram para a gente que está em estudo lá. Então, isso me faz pensar que para você ter acesso a essas bibliotecas, né, para você ter acesso a esse conhecimento, esse estudo, você já precisa estar num grau de, não é bem dedicação, né, mas de envolvimento, de comprometimento, não só com a sua reforma íntima, mas com toda a colônia, né? Porque essa história do bônus horas é mais ou menos, entre aspas, um pagamento pelas nossas boas ações. E pelo que ela diz aqui, você só entra nessas bibliotecas, nesses locais para estudar, se você comprar o seu ingresso com seus bônus horas. Então, não basta querer estudar. O comprometimento já tem que estar claro, não só para você, mas para toda a comunidade ao teu redor. Quase todas as colônias têm essas salas, mas não as vi em postos de socorro. Nas colônias de estudo, elas são bem grandes e são inúmeros os assuntos. Gostei e gosto muito de pesquisar nessas salas. Conhecendo, quando encarnado o cinema, a televisão e o computador,
Encantei-me diante dessa tecnologia, mas o que mais gostei foi de usar esse processo para conhecer as obras de Allan Kardec. Aparecem as imagens dele e de sua equipe encarnada e desencarnada, trabalhando em cada obra, estudando, pesquisando e sendo orientado pelos benfeitores que o ajudaram. Ver São Luís, Santo Agostinho e tantos outros fascinou-me. Que espírito fantástico é Allan Kardec. Por muitas vezes foi às salas para ver toda a obra e o que há sobre ele e seus trabalhos admiráveis. Este é um dos temas mais vistos, principalmente pelos que tiveram a aventura de serem espíritas, quando encarnados, ou de conhecer sua grandiosa literatura. Maravilho-me com tudo isso. Afinal, quem não gosta ou gostaria de dispor dessas facilidades? Realmente, acho que todo mundo aqui acharia fantástico, né? Ter um acesso a esse nível de possibilidade, né? De estudo, de conhecimento. Imagina você, Diva, com seus alunos, podendo dar demonstrações desse nível para que eles pudessem compreender exatamente do que você está falando. É mesmo. Eu fiquei imaginando, assim, essa coisa do holográfico, né? Eu já fui lá hoje, né? Eu já fui assim, ela vai e já vê eles ali fazendo, né? Eles, ela, é como o holográfico, né? Deve ser muito interessante tudo isso. Que se transforma não num simples estudo, é quase que uma vivência. Então, capítulo 9, volitar. Volitar é o nome que eles dão para aquela coisa que a gente acha que é meio que voar, né? Que você vai deslizando pelo chão, né? Que tem sempre nos filmes de terror, quando o malzinho vai chegar perto de você, ele vem assim deslizando assim rapidinho. Volitar. Tinha sempre notícias de casa, dos familiares, continuava recebendo muitas orações, estímulos, votos de alegria e para que me adaptasse logo à vida espiritual. Amigos escreviam, dando notícias minhas aos meus, pela psicografia, por meio da tia Vera. Alegrei-me quando Maurício disse: Menina Patrícia, escreva um bilhete à sua mãe que transmitirei por sua tia. Esse início dela aqui, pô, é uma coisa fantástica, mas a gente sabe que isso está longe de ser o comum com todo mundo que desencarna ou com todo mundo que fica aqui, que se separa momentaneamente de alguém amado que desencarnou. Essa comunicação dela era muito facilitada, provavelmente pelas conquistas que ela vem adquirindo ao longo de várias jornadas, né? Não foi, com certeza, numa vida que ela só teve a oportunidade de, por 19 anos, estar aqui entre os encarnados. Mas é uma coisa muito bonita e traz uma esperança, pelo menos para mim, né? De saber que você está ali e não existe, na verdade, essa impossibilidade de se comunicar, de estar próximo. A gente pode, a qualquer momento, receber uma intuição que seja de alguém tão querido como nosso irmão, nosso filho, nosso pai, que possa já ter desencarnado, uma carta, um bilhete, um afago que a gente pensa ser uma brisa que mexeu no nosso cabelo. E ter, assim, isso em mente, para mim, pelo menos, é muito emocionante e me traz uma grande alegria, porque reforça cada vez mais a certeza de que não importa o que os nossos olhos veem, mas o que o nosso coração sente. E toda vez que a gente sente
alguém que não vemos há muito tempo do nosso lado, é porque provavelmente ele está ali nos abraçando. Emocionada, fiz o bilhete, agradecendo-lhes o carinho, dizendo que estava bem e mandando abraços. Comecei então sempre a escrever, e um dos meus amigos transmitia a tia Vera. Estava tranquila. O desencarne, para mim, não fez grande diferença. Por nenhum momento senti-me separada dos meus. Isso que ela fala é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito em cada um de nós. O desencarne, para mim, não fez grande diferença. Por nenhum momento senti-me separada dos meus. Entendi que não perdi a individualidade. Continuava a mesma. Meu amor pela família era o de sempre. Não podemos separar nossa vida, ela é um todo. E estar encarnado ou desencarnada são fases. Recebia muito, compreendi também que somos herança de nós mesmos. A reação é conforme a ação. Patrícia, vovó chamou. Vem à sala, vou lhe dar as primeiras lições de volitação. Fui depressa. Na sala estavam 3 das moradoras da casa, que me incentivaram. Então, isso que a gente acabou de ver, claro que não é fácil da gente assimilar, absorver, né? Muitas vezes a saudade faz com que a gente se entristeça e se desarmonize, se desequilibre. Mas é muito importante que a gente tenha sempre certeza absoluta disso. O fato de estarmos encarnados ou desencarnados não nos torna diferentes, não nos afasta daqueles que nós amamos, daqueles que nos amam. E nós estamos sempre juntos. Pode não ser no mesmo espaço dimensional, mas ligados por sentimentos, por vibrações mentais, por sentimentos que cada um carrega pelo outro de séculos e séculos. Então não se esqueçam jamais disso. Estamos sempre juntos. Caminhamos sempre juntos. Mesmo que momentaneamente não estejamos percebendo. Então, na sala estavam 3 das moradoras da casa que me incentivaram. É fácil, falaram elas. Você sabe. Saía do corpo quando encarnada, enquanto dormia. É só firmar o pensamento e a vontade. Volitar, disse vovó, como se tivesse decorado. É esvoaçar, volatear, locomover-se no ar pelo ato da vontade. Isso parece verbete de dicionário, né? Volitar é esvoaçar, volatear, locomover-se no ar pelo ato da vontade. Vovó pegou-me por um braço e Dona Amélia por outro, e ensinaram-me a dar o impulso. Tentamos várias vezes, até que dei sozinho o impulso e levantei a 1 metro do chão. É mais fácil dar o impulso na vertical, para depois ir na horizontal. Fiquei parada. De novo, recebi a ajuda das 2 que devagar me empurraram. Incentivaram-me alegres. Realmente não foi difícil. Logo estava no meio da sala volitando devagar de um lado para o outro. Até aprender realmente, não se distraia. Vovó recomendou. Volitar é como aprender a andar quando se está encarnada.
a pedalar uma bicicleta ou nadar. Depois que aprende a dominar, faz automaticamente. Sabia o que era volitar. Lera sobre o assunto em diversos livros espíritas. A sensação que tinha era de voar. Realmente é muito agradável e bom. Sabia também que espíritos desencarnados atravessam paredes, portas, etc. Dei um forte impulso, rumando para a parede. Quando escutei vovó: "Não, Patrícia, não!" Pum! Bati a cabeça na parede e caí sentada no chão. Minhas amigas correram e rodearam-me. Ninguém riu. Olhei para elas e acabei rindo. Foram um tombo e tanto. Levantei e quis saber. Ei, vovó, por que não pude atravessar a parede? Patrícia, você só poderá atravessar quando souber. Você leu que desencarnados atravessam paredes, portas, mais de construções na matéria, ou seja, casas de encarnados, e assim mesmo os que sabem, os que têm consciência do seu estado de desencarnado e aprenderam. Isso é uma coisa interessante e ao mesmo tempo divertida da gente falar, né? Porque isso é um clássico, né? Todo mundo tem essa ideia, né? Que os fantasmas passam pelas paredes, né? Que não existem barreiras para eles, né? A gente vê nos filmes o tempo todo, né? Um espírito, um fantasma passando de um quarto por outro, pela parede, pela porta, como se nada fosse impeditivo. E não é bem assim que funciona. Fala, Jair, com a tua experiência aí. Não, mas não é o caso, que eu queria só falar que é uma coisa muito interessante, que assim como nós encarnamos aqui, os pais nos ensinam a andar, ensinam a andar de bicicleta, então está tudo aqui ensinado. Inclusive, até a gente tem que perder o hábito da alimentação. É uma outra vida que a gente se prepara. Então, só pegando esse gancho que você falou, eu já me vi dando cursos no plano espiritual de como brincar, passar pelas paredes, até ter mais detalhes, porque às vezes as coisas se sucedem. Mas eu, brincando, é tudo na brincadeira. Inclusive, até o último, até acho que eu mandei uma mensagem para o grupo, volitando, peguei uma criança que devia ter entre 11 e 12 anos, está fresco na minha cabeça, foi há poucas semanas atrás, ensinando ele como volitar. Então, isso tudo é um processo que a gente aprende lá do outro lado, como a gente aprendia aqui quando a gente era criança. Os pais nos ensinaram tudo. A mesma coisa, até a educação alimentar, a gente tem que passar por esse processo. É só isso. E ele fala aqui das construções da matéria, né? A gente está vendo no Livro dos Espíritos, né? Foi ontem. Está falando justamente das propriedades da matéria, né? Que a matéria é um componente do universo, né? Ela é diferente de acordo com as dimensões que se encontram, mas é matéria. E isso é uma coisa que a gente tem que entender também. Quando a gente desencarna, não é que não tenha matéria mais nenhuma lá. Tem uma matéria, mas ela é diferente da matéria que a gente tem aqui, mais palpável, mais física do nosso ponto de vista e compreensão, né? Então, as propriedades, elas são diferentes a cada nível vibracional, a cada dimensão espaço-temporal que se encontram. E por isso que ela fala, é comum isso na Terra, né? Os espíritos passarem, mesmo assim os que sabem fazer. Mas ali não é porque ela é espírito, né? Está em outro nível vibracional, está em outro nível dimensional, que ela consegue passar pelas paredes. Ela vai ter que aprender isso primeiro. Diga, Jair. Pegando esse gancho que você acabou de falar, eu me lembrei que eu estava fazendo um curso lá no plano espiritual, de você também aprender a ver um objeto numa situação e voltar no passado, naquela situação. É tudo um aprendizado que a gente tem, tudo está dentro da gente. Só que a gente está aqui, a gente perde esse contato e depois tem que ser treinado de novo, é só isso. Visão, audição, alimentação, tudo, porque é uma outra vida.
Patrícia, você só poderá atravessar quando souber. Você leu que desencarnados atravessam paredes, portas, mas de construções na matéria, ou seja, casas de encarnados. E assim mesmo os que sabem, os que têm consciência do seu estado de desencarnado e aprender. Só os bons sabem, indaguei. Não. Os maus sabem e se utiliza muito desse conhecimento. Saber depende da nossa vontade, do livre-arbítrio, e assim todos podem. Os bons sabem mais porque tem quem os ensine, além de mais interesse em aprender. Isso é uma outra coisa, né, que precisa sempre ser bem compreendida. Não é que aqueles espíritos, não vou usar a palavra maus porque eu não gosto, mas aqueles espíritos que ainda estão desarmonizados, desajustados ou desequilibrados, eles não tenham grandes conhecimentos, não sabem fazer muitas coisas em relação às manipulações energéticas no plano espiritual, não. E conhecimento não está diretamente ligado à moral. A gente pode ver isso exemplificado no nosso mundo encarnado, né? Pessoas de uma inteligência fantástica, mas de uma moral altamente duvidável. E a mesma coisa no mundo espiritual. Um gênio que se encontre desarmonizado consigo mesmo, com a sua relação com o divino, ele vai ter o conhecimento que ele tem e pode não utilizar aquele conhecimento para um bem-estar maior. Pode ser só para o egoísmo, até para prejudicar as pessoas. Então, isso a gente tem que entender e aceitar de fato, que não é o bom ou o mal que interfere na quantidade de conhecimento que se tem. Ela dá uma deixa aqui interessante, né? Os bons, né, aqueles de boa vontade, têm mais amigos para ensinar. Então, talvez eles aprendam mais rápido. Não necessariamente que aprendam mais, mas mais rápido. Mas o conhecimento, a capacidade de realizar até certo nível determinadas coisas, não está relacionada com a nossa moral. Diga. Não era... Como o tema do capítulo foi volitar, né? Aí eu me lembrei de uma experiência que eu tive, eu até coloquei já no grupo, o trabalho que o povo pancararu desenvolve aqui no sertão de Pernambuco, na região do Brejo das Freiras, e um dos rituais deles chama-se Dança dos Praiá. Isso ficou, assim, desconhecido, né, por muitas décadas, até que foi encontrado uma película, né, de um folclorista, acho que foi de Mário de Andrade, registrando os primeiros registros, né, etnográficos, né, da dança dos praiá, que é muito mais do que uma dança, né? É um ritual espiritual, e aí eu tive, há 2 anos atrás, a oportunidade de conhecer, né, de estar lá de perto, né? Então é todo um trabalho que é feito, eles usam um material assim da natureza, né, assim, tão interessante, e o que mais me chamou a atenção é que todos, assim, as 50 entidades, elas volitavam no terreiro durante toda a madrugada de uma forma impressionante. E isso, obviamente, não aparece na documentação do documentário bem curtinho que eu coloquei no grupo, mas realmente, assim, não dá para dizer que aquele pessoal estava encarnado, era alguma coisa muito especial, porque enquanto eles dançavam, faziam os círculos, todos sobrevoavam, ficavam sobrevoando o terreiro, e só, obviamente, tem que prestar muita atenção, mas assim, me chamou tanta atenção, era só para enriquecer aqui o assunto, né, do nome do capítulo, é só isso, que algo me veio assim para compartilhar com vocês. Não, isso é muito importante, porque você chamou a atenção, né? Infelizmente, a nossa cultura ocidental não valoriza nada dessa cultura ligada tão
tão amorosamente, tão intimamente, né, a natureza, né? Você, melhor do que todo mundo aqui, conhece vários rituais desses seres ligados à mata mesmo, às florestas, à natureza, que no auge, né, dos seus encontros, né, eles se desdobram e vagueiam pelo universo, pelo mundo onde eles estão e por outros mundos. Isso nada mais é do que, de alguma forma, eles se desdobraram, né, e estão volitando. Eu acho impressionante você escrever que você percebeu isso ali no físico. Deve ser do envolvimento, de uma beleza extraordinária. Você perceber isso está acontecendo ali. Provavelmente pelo teu próprio envolvimento com tudo isso. Mas é de uma riqueza, esse teu relato é de uma riqueza, de uma importância fundamental, que mostra que as nossas raízes, não digo raízes de família, de terra, mas nossas raízes do universo, não só sobrevivem, mas como nunca deixaram de estar presentes. E quem sabe no futuro, essa gana da ocidentalidade, principalmente, né, de querer suprimir isso em nome de um desenvolvimento que eles mesmos não sabem aonde querem chegar, retorne com a simplicidade, a pureza e a beleza que sempre estiveram presentes. Quer falar alguma coisa, Diva? Não, é que você falou dos ocidentais, né? Porque os orientais, eu sei assim, eu tive alguns parentes que foram na Índia e ficaram em alguns ashrams, e num deles, eu me esqueci o nome do guru lá, da figura, mas ele volitava, ele andava entre eles, assim, e eu tinha um ex-cunhado que já faleceu, e ele era tipo eu, assim, acredita em tudo, mas tem que ver, né? Com ressalvas. Acredito, mas tem que ver. Aí ele ficava olhando assim, e ele falou assim, não, ele não colocava o pé no chão, ele passava entre as pessoas todas. Eu queria me lembrar o nome dele, foi um cara bem conhecido há pouco tempo. Ele passava entre as pessoas e volitando, né? Então, no Oriente, assim, alguns os hindus e tudo, eles também fazem isso. Agora, os ocidentais vêm, não fazem, e ainda, como é que é? Querem terminar, exterminam, né? Esses povos, como o Zé está falando, né? A gente ainda extermina isso. Assim, rapidamente, era tão impressionante durante toda a madrugada aquele ritual, e não era um volitando, todos volitando. É uma coisa assim, sabe, é muito emocionante, assim, muito profundo. E de uma riqueza, assim, sabe, eles, assim, você vê claramente que é um grupo que foi se escondendo, né, no alto dessas serras, né, foram fugindo historicamente, e é um pequeno grupo, né, assim, tudo muito descaracterizado, mas eles conseguiram manter esse ritual. Então lá o que eu coloquei é um vídeo histórico de uma importância enorme, mas não vai dar para ter a ideia real do que é. É só para provocar, né? Só para provocar reflexão, né? É Só muito para a mais do gente que para lembrar, né, que só as para maravilhas do mundo estão aí. e eles ainda existem, estão aqui encarnados na Terra. É impressionante. Você não sabe se é homem, se é mulher, se é menino, o que é, mas assim realmente é uma coisa coletiva incrível, incrível.